Queridas amigas e queridos amigos, tudo bem com vocês? Vamos iniciar uma nova série de vídeos abordando temas espiritualistas. Já vimos as bases doutrinárias de inúmeras religiões desde a antiguidade e agora nós vamos considerar o espiritualismo, que é um movimento que foi se desenvolvendo a partir dos séculos 18, 19 e até aos dias de hoje. Se nós formos ao dicionário, a palavra espiritualismo é um substantivo masculino que define uma filosofia religiosa que prega a existência de um ser ou realidade distinto da matéria. Não podemos confundir as expressões espiritualismo como corrente filosófica, com o moderno espiritualismo anglo-saxão, nem com a palavra espiritualismo e muito menos com o espiritismo ou doutrina espírita. Em geral, o espiritualismo refere-se a um movimento religioso monoteísta. Esta expressão, como já falamos, é normalmente utilizada em oposição ao materialismo, que engloba os que acreditam tão somente na matéria. O espiritualismo é uma corrente filosófica que crê em Deus e na alma, no espírito, na imortalidade do ser, nos princípios morais e espirituais. Todas as religiões que admitem a existência de Deus e da alma podem ser chamadas de espiritualistas. Então nós temos lá tanto os católicos quanto os protestantes, os ortodoxos, ubandistas, os adeptos do candomblé, judeus, muçulmanos, entre outros, são todos incluídos nesta categoria. Mas o nosso objetivo neste vídeo é falarmos sobre o moderno espiritualismo anglo-saxão e o espiritismo, que são duas religiões espiritualistas, mas que apresentam também diferenças, com relação às outras já estudadas. Então, o moderno espiritualismo anglo-saxão, ele foi desenvolvido pela primeira vez nos Estados Unidos no século XIX, século seguinte àqueles testemunhos das irmãs Fox. O moderno espiritualismo anglo-saxão, ele alcançou o seu pico de popularidade em países de língua inglesa, portanto, principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra. O moderno espiritualismo anglo-saxão baseia-se na crença da imortalidade do espírito e no poder de comunicação dessas entidades após a morte, com os encarnados. Entenderam? Esta é a base da crença do moderno espiritualismo anglo-saxão, como é também uma base da doutrina espírita. Nós vamos vendo aos poucos as diferenças aqui. Então, nem todos os seguidores do espiritualismo acreditam em espíritos, ou na comunicação entre estes e os homens encarnados, os seres encarnados. Não se deve também confundir espiritualismo com espiritismo, é um erro muito comum. São doutrinas bem diferentes, mas ambas são dentro do movimento espiritualismo, espiritual. Allan Kardec, que foi o criador da doutrina espírita, ele intuiu esta confusão linguística, pois evitou o termo espiritualismo, por ter diferenças na doutrina espírita, para conceituar a nascente corrente filosófica que ele codificou. Assim, ele preferiu as expressões espiritismo e espírita, ou espiritista também, para diferenciar esta nova religião e os crentes dessa religião, dessa doutrina, expressando desde o próprio nome a essência de sua crença nos espíritos. Portanto, o espiritismo, além da fé no Criador e na existência do espírito, professa igualmente as ideias da sobrevivência da alma, da reencarnação do espírito e da interação entre encarnados e desencarnados. Vocês estão vendo que nós temos mais princípios aqui do que naquele moderno espiritualismo anglo-saxão. Então, nós vimos em vídeos já publicados acerca do cristianismo
que a origem dos princípios doutrinários são os ensinamentos de Jesus. O cristianismo tem essa origem. As vertentes cristãs surgiram em função de interesses os mais diversos, de grupos interessados em poder e dissensões, como tudo na humanidade, né? Entretanto, todas essas vertentes cristãs, o protestantismo, a Igreja Católica, Ortodoxa, etc., que integram o espiritualismo, apresentam ou apresentaram semelhanças doutrinárias, considerando o desenvolvimento na linha do tempo da história da humanidade. Alguns pesquisadores, então, eles nos revelam que no início do desenvolvimento da cultura judaico-cristã, era comum acreditar-se na reencarnação. Olha que interessante, eu já falei que de repente o espiritismo acredita na reencarnação. Agora o moderno espiritualismo anglo-saxão não acredita na reencarnação. E nós estamos aqui embasados em alguns pesquisadores que já no início do cristianismo se acreditavam na reencarnação, sendo eliminada essa crença no catolicismo no ano de 553 d.C., durante o concílio de Constantinopla, atual Turquia. Por outro lado, podemos destacar que também no hinduísmo e no budismo, que não são crenças cristãs, né? Filosofias não espiritualistas, portanto, têm como princípio a reencarnação, embora a percebam de uma maneira diferente, diferenciada. Os princípios da filosofia hinduísta, budista, eles acreditam na reencarnação, mas a base de toda essa filosofia é bem diferente do cristianismo, ou da doutrina espírita, ou do moderno cristianismo anglo-saxão. A própria ciência vem ultimamente comprovando fatos relacionados à existência da alma, às evidências do processo reencarnatório. Nós temos inúmeros, já publiquei até um vídeo sobre a ciência, estudando as evidências do processo de reencarnação. A influência espiritual no cotidiano, principalmente no que diz respeito à saúde, isso é muito importante. Campo no qual têm ocorrido maiores progressos por meio da comprovação de curas realizadas através de tratamentos com terapias alternativas, consideradas alternativas, e por meio de cirurgias espirituais. A medicina integrativa, inclusive, hoje está em moda na humanidade, no nosso contexto aqui atual. A física também tem avançado muito na explicação de fatos que antes eram apenas do domínio religioso, principalmente no campo da física quântica. É incrível o número de trabalhos publicados numa pseudociência, vamos falar assim. Mas a física quântica nos permite, de uma certa forma, ter algum entendimento de fenômenos espirituais. Bem, feita esta introdução, nós vamos falar sobre duas principais vertentes do movimento espiritualista, que é o objeto deste vídeo aqui, né? E são elas: o moderno espiritualismo anglo-saxão e a doutrina espírita ou espiritismo. É esse o nosso objetivo. Nós vamos estudar essas duas doutrinas. Vamos estudar, não, nós vamos só dar uma mensagem para vocês de uma diferença crucial de dois movimentos espiritualistas que tem a ver de forma íntima com a comunicação dos espíritos, e de repente elas apresentam uma diferença fundamental na sua montagem. Então, a partir dos trabalhos de Swedenborg, Edward Irving, das irmãs Fox, que eu já citei, dos irmãos Davenport, Henry Slade, Charles Foster, Madame d'Espérance, William Eglinton e muitos outros, William Staton Moses, o conjunto das manifestações das entidades incorpóreas, através desses médios, portanto dos espíritos, que surgiram e aconteceram e se desenvolveram pelo mundo afora naqueles tempos que eu já citei, no século XVIII, XIX, até os dias de hoje, né? Devem ser o quê? Ao surgimento de diversos sistemas filosóficos espiritualistas. Mas nós vamos falar só sobre o espiritismo e o anglo-saxão, né?
Então nós podemos destacar, dentro do movimento espiritualista, o moderno espiritualismo anglo-saxão, que teve origem nos países de língua inglesa, e o espiritismo, que é a doutrina espírita, né, que surgiu na França, com o pedagogo francês Hippolyte Léon de Mézard-Rivail, conhecido pelo pseudônimo de Allan Kardec, né, como codificador da doutrina. Então vocês vejam que uma surgiu lá, o moderno espiritualismo anglo-saxão, em países da língua inglesa. E no país de língua francesa, e também na Itália, na Espanha, com Allan Kardec, surgiu o espiritismo. Na verdade, nós podemos considerar essas duas doutrinas como as mais importantes do espiritualismo, que se desenvolveu e surgiu e atingiu o seu pico de crescimento nas décadas de 1830 a 1920. Bem, amigas e amigos, então vamos lá, vamos melhorar essas explicações aqui. Quais são as crenças básicas do moderno espiritualismo anglo-saxão? São elas. São duas, né? As básicas, mas depois nós vamos falar com outros itens, outros princípios. Mas, basicamente, a continuidade é aceito pelo moderno espiritualismo anglo-saxão, a continuidade da personalidade. O que é a personalidade? Do espírito. Isto é a continuidade, é a imortalidade do espírito. Esse é o primeiro princípio. E o segundo é o poder de comunicação dessas entidades após a morte com os reencarnados. Então é aquele processo de mediunidade, onde um médium pode transmitir uma mensagem de um desencarnados através da sua percepção mediúnica. Então esses dois princípios são fundamentais no moderno espiritualismo anglo-saxão, como também é do espiritismo, como é também na Umbanda, no Candomblé e outras religiões mediúnicas, com mediunidade, entenderam? Com médiuns no trabalho. Praticamente todos os adeptos do movimento espiritualista anglo-saxão formaram a sua própria igreja, porque acontece isso, né? Na Inglaterra estabelecemos cerca de 400 pontos de reuniões sob a direção geral da União Nacional dos Espiritualistas. Como aqui no Brasil temos a Federação também Espírita do Brasil, né? Há uma grande elasticidade contra dogmas, e muitas das igrejas, na Inglaterra no caso, elas são unitárias. Eu até já citei o unitarismo, que é cristã, mas tem a ver também com uma parte mediúnica no contexto. E uma importante minoria dessas igrejas unitárias são da linha cristã, simplesmente. Entenderam? Então, a diversidade que ocorreu no espiritualismo é muito grande. Mas nós estamos falando do espiritualismo moderno anglo-saxão, que é um movimento importante, e o espiritismo, que também é um movimento importante. Nós podemos dizer que essas igrejas anglo-saxãs acham-se, em geral, unidas dentro de 7 princípios básicos. Agora eu vou melhorar um pouquinho mais os princípios doutrinários dessas igrejas. O primeiro seria a paternidade de Deus. Deus é o nosso Pai. Isso faz parte do contexto de Jesus, do cristianismo. Jesus falava, eu e meu Pai somos um. O segundo item seria a prática da fraternidade do homem. O terceiro seria a comunhão dos santos e o ministério dos anjos. Isso faz parte do anglo-saxão, não do espiritismo. O 4 seria a sobrevivência humana à morte física. Quer dizer, o corpo morre e o espírito continua imortal. Um outro item seria a responsabilidade pessoal do ser, na prática do bem ou do mal. O sexto seria a compensação ou retribuição pelo bem ou pelo mal feito. Praticou o mal, há um castigo. Praticou o bem, há uma compensação, uma retribuição. E o último item seria o 7º, né? O progresso eterno aberto a cada alma. Há um progresso eterno. Só que nós estamos falando de uma doutrina que apresenta uma só vida, né?
Então eu tenho o Deus como meu Pai, tenho que praticar a fraternidade universal, existe a comunhão dos santos, o ministério dos anjos, a sobrevivência humana à morte física, a responsabilidade pessoal, a compensação ou retribuição pelo bem ou pelo mal feito e o progresso eterno aberto a cada alma. Esses são os princípios dessas igrejas do moderno espiritualismo anglo-saxão. Além daqueles dois, da comunicação dos espíritos para os encarnados, e essa é a situação. E da existência do espírito no mundo espiritual. Temos o mundo espiritual e o mundo encarnado. Então, como nós já afirmamos, há uma grande elasticidade quanto aos dogmas e princípios doutrinários. E devemos destacar que no espiritualismo anglo-saxão, por exemplo, já falei, o processo reencarnatório não faz parte da crença. É uma só vida. Vê-se que todos esses pontos doutrinários são compatíveis com o cristianismo comum, Porque no cristianismo comum tradicional, protestante, católico, etc., não existe reencarnação. Com exceção do quinto princípio, que é a responsabilidade pessoal, este talvez seja diferente no cristianismo tradicional em relação ao anglo-saxão. E no anglo-saxão é o seguinte: cada criatura responde por seus pecados ou atos, e ninguém poderá subtrair-se à sua responsabilidade por um apelo sacerdotal ou pela graça. Não é um sacerdote ou a graça que vai haver o perdão dos pecados praticados. Um verdadeiro arrependimento auxilia o ser, mas a dívida será paga do mesmo modo. Vocês lembram, eu já falei muitas vezes isso, Jesus falava que o ser humano na prática do mal vai ter que pagar até o último ceitil, não há outra conversa. Aí os dogmas do cristianismo, das igrejas cristãs tradicionais, elas falam da salvação das almas. Então vocês lembram, por exemplo, no protestantismo, o indivíduo é salvo pela graça de Deus. Naturalmente ele vai ter que trabalhar as suas imperfeições, mas é pela graça que ele recebe a salvação. No catolicismo, não é pela graça, só é pela prática do bem, para praticar a religião no aspecto da comunhão, da confissão, de todos aqueles sacramentos que eu já descrevi em vídeos passados. E no moderno espiritualismo anglo-saxão, então, este item da salvação é totalmente diferente do cristianismo, embora esteja unida, de uma certa forma, à crença cristã. Então, não há graça divina para as faltas praticadas. Tem que pagar a conta sempre. No caso do espiritismo, a reencarnação permite que o espírito vá devagar e sempre se aperfeiçoando e cumprindo com todas as suas regras de crenças, e aí ele vai limpando, vamos dizer assim, os seus defeitos, as suas imperfeições. E aí chega num momento, depois de milhares de reencarnações, o espírito vai estar razoavelmente perfeito para vivenciar um plano espiritual com felicidade, com saúde, com tudo de bom na relação com a presença da fonte. Então nós podemos destacar que se o espiritualismo anglo-saxão fosse devidamente estudado e compreendido, como nós estamos dando uma pincelada aqui, haveria poucas dúvidas a respeito da sua harmonia dessa religião, como as religiões cristãs. É diferente do espiritismo. O espiritismo não é, no meu entender, uma religião cristã. Não é. Porque só a reencarnação, que é uma crença do espiritismo, já leva a uma divergência total das religiões cristãs e também desse espiritualismo moderno anglo-saxão. Entenderam? É importante compreender tudo isto. Embora nós não tenhamos comprovações científicas da reencarnação e da existência do espírito, inclusive, mas nós podemos tomar uma decisão interior, individual, fora de rótulos religiosos, acreditar que existe o espírito. Eu acredito. Que existe a reencarnação. Eu também acredito. E existem muitos trabalhos científicos que ajudam a promover, por exemplo, evidências científicas do fato.
E aí eu acredito, e a minha crença, eu publiquei já 7 ou 8 vídeos sobre minhas crenças. Assistam de novo, porque eu quero ter a minha crença, independente de rótulos religiosos. É o segredo da vida, com certeza. Bem, nós descrevemos sucintamente o moderno espiritualismo anglo-saxão. Estamos longe, realmente, de aprofundar o conhecimento, porque existem muitas divergências, muitas crenças em todas aquelas igrejas unitárias e mesmo no movimento anglo-saxão. E agora nós vamos falar sobre a outra vertente espiritualista que se desenvolveu na França, nos países latinos, incluídos o Brasil, e que se concentrou em torno de Allan Kardec, que prefere o termo espiritismo para a doutrina e espírita ou espiritista para os crentes dessa doutrina. Entenderam? Então, o senhor Hippolyte Léon Denis Vail adotou o pseudônimo de Allan Kardec, como eu já falei. Ele nasceu em Lyon, na França, em 1804. Em 1850, quando as manifestações espirituais chamavam a atenção lá na Europa e nos Estados Unidos também, né? Allan Kardec investigou o assunto através da mediunidade de 2 filhas de um amigo. Eram exímias médiuns. E nas comunicações obtidas, Allan Kardec foi informado de que os espíritos de uma categoria muito mais elevada do que os encarnados aqui, tinham vindo especialmente a ele, Allan Kardec, e queriam continuar a vir, a fim de lhe permitir desempenhar uma importante missão religiosa. E o Allan Kardec, ele testou as manifestações espirituais, porque ele também não acreditava, ele era um estudioso, um pesquisador, ele era cético, na verdade. Então ele ficou testando as manifestações espirituais, ver se era verdade aquela história, elaborando uma série de perguntas. Ele fazia perguntas e os espíritos respondiam, a partir da intervenção dos médiuns, né, relativas aos problemas humanos, e submetendo aquelas perguntas a supostas inteligentes operantes, né. Recebeu respostas sobre as quais baseou o seu sistema de espiritismo. Então ele fazia a pergunta, os espíritos respondiam, e ele fazia de uma maneira tal que ele pudesse comparar as respostas em função das perguntas, e aí ter a veracidade ou a possibilidade de ter uma comprovação razoavelmente científica, né? Pseudocientífica, na verdade. E depois de uns 2 anos dessas comunicações com os espíritos, ele verificou que as ideias e as convicções do Kardec tinham mudado completamente. E ele disse uma frase seguinte, ele, aspas, as instruções assim transmitidas pelos espíritos constituem uma teoria inteiramente nova da vida humana, do dever e do destino, que, para Kardec, pareceu perfeitamente racional e coerente, admiravelmente lúcida e consoladora, além de intensamente interessante. Então, como ele achou aquilo que era perfeitamente, era uma verdade, veio a ideia a ele de publicar o que havia recebido, e submetendo-a às inteligências comunicantes, foi-lhe dito que os ensinamentos lhe haviam sido dados expressamente para serem transmitidos ao mundo, e que ele tinha uma missão que lhe havia sido confiada pela providência divina. E também lhe instruíram que denominasse a obra de O Livro dos Espíritos. Naturalmente, o original foi em francês. Então, esse Livro dos Espíritos, ele foi escrito, elaborado, codificado por Allan Kardec, com perguntas e respostas. E depois que nós lermos esse livro, a gente vai ter uma ideia do que é o espírito, do que é a reencarnação, do que é a caridade fraterna, de como é a montagem do universo. É algo assim incrível. Muito embora esse livro foi escrito em 1857, 56 foi a primeira, 1856 foi a primeira edição, 57 foi a edição revisada, e ela é adotada por todas as casas espíritas. Agora, naturalmente que foi um livro escrito naquele tempo, e a parte da ciência, da doutrina espírita, do pilar da doutrina espírita, que é a ciência,
está bem defasada em relação ao conhecimento atual. Mas nós podemos, naturalmente, atualizar todos esses conhecimentos, simplesmente. A doutrina ela é dinâmica nesse aspecto. Às vezes as pessoas não ficam atentas a isso e ficam com conceitos ultrapassados da matéria, por exemplo, porque foi escrito lá em 1857, 56, poxa. Tem que ser atualizado isso aí. E os espíritos ainda não estão atualizando essa história. Acho que fica a critério dos espíritas. E está difícil acontecer isso. Então, o livro assim produzido, em 1856, teve um grande sucesso. Mais de 20 edições foram publicadas. E a edição revisada foi publicada em 1857, como eu já falei, né? E ela se desenvolveu pelos países de língua latina. As bases doutrinárias da doutrina espírita, elas são 7 itens que nós podemos citar aqui, que eu já publiquei, mas eu vou citar agora só para vocês verem em relação àqueles outros 7 itens da doutrina do moderno espiritualismo anglo-saxão. Então, o primeiro é Deus. O segundo é a existência e sobrevivência do espírito, é imortal. Terceiro é a reencarnação. É assim que acontece o 4º item, que é a lei de evolução. A doutrina espírita advoga também a comunicabilidade dos espíritos com o mundo material, com o ser encarnado. E que também existe uma pluralidade de mundos habitados no universo, não é só aqui na Terra que existe isso. E temos também um 7º item que diz respeito a uma definição do que nós somos constituídos. Espírito, corpos bioenergéticos ou perispíritos, como é denominado no Espiritismo, e corpo físico. Entenderam? Então, aí nós temos os 7 princípios da doutrina espírita que regem a nossa conduta na vida. Ela é bem interessante mesmo. Bem, amigas e amigos, agora considerando as bases doutrinárias do espiritualismo anglo-saxão e a doutrina espírita, isso é mais para a gente encerrar. Vou falar um pouquinho mais, mas é para encerrar esse nosso vídeo aqui. Nós poderemos verificar uma diferença importante, que eu já falei, né? Que é a reencarnação, que é um princípio da doutrina espírita e que não é considerado ou aceita no moderno espiritualismo anglo-saxão. Quando estudamos as diversas crenças religiosas, em todos esses vídeos que eu tenho publicado, saltam aos olhos a diversidade de conceitos, as contradições, e na verdade a nossa ignorância da humanidade ela é tão profunda acerca do conhecimento de tudo o que existe, que acontece mesmo as mais diversas interpretações. O pessoal viaja no imaginário da nossa mente, né? Porque não há comprovações das coisas, então é tudo muito difícil e é razoável até aceitarmos isto em função da nossa ignorância. Então a filosofia espírita ela é distinguida pela crença de que o progresso espiritual do ser, o meu espírito é que evolui espiritualmente porque ele é imortal, o meu corpo físico não, ele é inteligente, o corpo físico, já falei sobre isso. Mas ele, quando falece o corpo físico, acabou. O meu espírito continua, se é que nós acreditamos no espírito, né? Veja que eu estou colocando sempre opções de escolha. E essa evolução é realizada através de uma série de reencarnações. Eu acredito nisso aí. E devendo o espírito passar por várias reencarnações, resulta que todos nós temos tido várias existências e teremos ainda outras, mais ou menos aperfeiçoadas, na Terra e em outros mundos. Nós estamos evoluindo gradativamente. E, por enquanto, nós estamos num planeta de sofrimento e dor, como o Buda falava, como Jesus falava, e como o Espiritismo fala, nós estamos num planeta de provas e expiações. Aí a conta é dura de vivenciar. As sucessivas existências corporais do espírito são sempre progressivas e nunca retrógradas, mas a rapidez do progresso depende dos esforços que fazemos para chegar à perfeição. A alma tem a individualidade antes da encarnação e conserva essa individualidade depois de separar-se do corpo físico, isto é, quando desencarna. Então, o meu espírito é um ser individual criado por Deus. Isso é importante compreender isso.
No seu retorno ao mundo dos espíritos, a alma ali reencontra aqueles que conheceu na Terra. Isso em função das reencarnações. E aflora na memória todas as suas anteriores existências. Isso quem fala é o Espiritismo, né? Bem como a lembrança de todo o bem e de todo o mal que haja feito na vida. Mas não existe inferno, não existe céu, não existe nada disso. Está lá no outro mundo, mas aí cai a ficha de tudo que aprontou nas diversas reencarnações, e aí vai adotar uma nova reencarnação, uma programação nova para se melhorar mais um pouco e devagar e sempre. Então, qual é o objetivo da reencarnação dos espíritos? A resposta de Kardec foi a seguinte: é uma necessidade que lhe é imposta por Deus como meio de atingir a perfeição. Entenderam? A fim de atingir a perfeição, é necessário para os espíritos suportar todas as vicissitudes da vida corpórea. Na verdade, trata-se de uma teoria, a reencarnação, que explicaria a razão do sofrimento e dor na Terra. Quando a gente se aperfeiçoar espiritualmente de forma legal mesmo, nós vamos estar num planeta de felicidade, de não doença, de nada de crime, nada de coisas ruins, negativas. Entenderam? Então, isso vamos podendo ganhar gradativamente uma vida melhor encarnada, dependendo do nosso aperfeiçoamento espiritual. Todavia, os espiritualistas ingleses e americanos, dentro do contexto anglo-saxão, não chegaram a uma conclusão no que se refere à reencarnação. E alguns acreditam nela, outros não. Veja que é uma diversidade de conduta, E a atitude geral pode ser entendida da seguinte maneira: como a doutrina da reencarnação não pode ser provada, isso quem fala são os espiritualistas do anglo-saxão. O melhor seria omiti-la da política ativa do espiritualismo. É a posição deles. O Sr. Thomas Brevier, um dos redatores de um magazine, The Spiritual Magazine, resumiu o ponto de vista prevalecente entre os espiritualistas ingleses e escreveu ele. Olha o que ele vai escrever. Quando a reencarnação assumir um aspecto mais científico, quando puder oferecer um conjunto de fatos demonstráveis que admitam verificação como os do espiritualismo moderno, ela merecerá ampla e cuidadosa discussão. Certo? Está aberto, Naquele tempo também não existia ainda um pouco de pesquisa sobre reencarnação. Mesmo ainda não sendo comprovado em bases científicas ideais, mas é algo para se pensar. Temos um outro autor, um escritor inglês, William Howitt. Ele publicou, inclusive, a história do sobrenatural em todas as eras e nações. É um escritor importante. Um dos pioneiros do espiritualismo na Inglaterra. Ele é ainda mais enfático em sua condenação à reencarnação. Disse ele, olha o que ele fala. Vou ler agora. A coisa abala as raízes de toda a fé nas revelações do espiritualismo. Se formos levados a duvidar das comunicações espirituais sobre o mais sério aspecto, sobre as mais sérias afirmações, onde estaria o espiritualismo? Ele não aceita mesmo. Se a reencarnação for uma verdade lamentável e repelente como ela é, olha só, deve ter havido milhões de espíritos que, ao entrarem lá no outro mundo, em vão terão procurado seus parentes, os filhos e os amigos. Já teria chegado a nós esse sussurro de milhares de dezenas de milhares de espíritos comunicantes? Nunca chegou. Os espíritos comunicantes não deram essa informação aos espiritualistas modernos anglo-saxão. Ele fala isso, que os espíritos que, por meio dos médiuns, davam as informações, as mensagens espirituais, espiritualistas, nunca eles falaram que existia a bendita da reencarnação. Olha que loucura, hein? Já no espiritismo não é assim. Muitos espíritos falaram e descreveram para Allan Kardec que havia a evolução a partir das diversas vidas reencarnadas. Então podemos, portanto, neste campo, ele falando, pronunciar falso
o dogma da reencarnação como o inferno do qual ele brotou. Olha só que violento, hein? Quanta violência na comunicação. Como é que pode duas doutrinas do espiritualismo, agora eu falando, estabelecerem bases doutrinárias tão diferentes? Como essa é a história de comunicações espirituais que deixam os encarnados em tantas dissensões? Agora eu estou falando. Você veja que eu sou cético também, hein? Mas eu sou bem tranquilo nesse aspecto. Eu acredito em tudo isso, mas eu estou colocando agora algumas dúvidas, né? Como essa história dos espíritos sugerirem o processo reencarnatório e outros não? Como é que é essa história aí? Afinal, temos ou não temos esse princípio doutrinário no espiritualismo que nós estamos descrevendo aqui? Você já sabe que eu acredito nos espíritos, acredito na reencarnação, acredito na lei de evolução, acredito na pluralidade dos mundos encarnados, acredito em espírito, corpos bioenergéticos e corpo físico e assim por diante. É a minha opção. Bem, amigas e amigos, por hoje acho que é só. Eu convido a todos os interessados nesse assunto que façam uma boa pesquisa bibliográfica sobre o movimento espiritualista, sobre a ciência da reencarnação e tirem as conclusões pertinentes. Quando estudamos as doutrinas, as religiões, as crenças, ficamos sempre deparados com as controvérsias nos conceitos, nos princípios doutrinários, nos dogmas, radicalismos e tantas outras circunstâncias. Então, nós vimos que o espiritualismo anglo-saxão e o espiritismo também apresentam diferenças importantes no estabelecimento dos princípios doutrinários. Funcionam como todas as outras religiões. Por quê? Porque é assim, é o homem que está lidando com 1000 coisas que não tem comprovações e é muito difícil aceitar isto ou aquilo. Então, dependendo da cultura, do estágio evolutivo intelectual, espiritual, os dogmas, os conceitos são todos diferentes. Na verdade, o que vale para nós, isto é importante, é a possibilidade de estabelecermos as nossas próprias crenças, não ficarmos presos a rótulos religiosos, e mesmo que não tenhamos comprovações científicas dos fenômenos espirituais, poderemos aceitar isto ou aquilo e viver com qualidade de vida, com qualidade de saúde, bem-estar e tantas coisas que eu já descrevi para vocês nos outros vídeos. Na verdade, um vídeo aqui sobrepõe o outro, mas é tudo muito complicado para passar a mensagem. Tem que assistir tudo, estudar para cair a ficha, para a gente professar uma religião com inteligência, com sabedoria. Não há outro caminho. Então, amigas e amigos, tenham um bom estudo, nós todos, e a presença da fonte somos um, é verdade isso aí. Vamos juntos e misturados praticando a fraternidade universal, o amor incondicional como meta e compartilhando conhecimento. Só isso aqui já valeu. Eu tenho que me autoconhecer, tenho que estudar minhas imperfeições e trabalhar as imperfeições, praticar o bem. É só isso, essa conversa. O Deus que habita no meu coração, meus queridos, saúde o Deus que habita no seu coração. Namastê.